Jesus, e aí, porque antes da gente iniciar realmente a entrar na evolução biológica, vamos concluir, vamos amarrar esse raciocínio dos genes, da relação deles com a síntese de proteína, da relação deles com as características. Eu vou tomar como exemplo, um exemplo simples, um exemplo que muitas das vezes não é nem verdadeiro, mas é um dos exemplos mais fáceis de nós entendermos os princípios da genética de Mendel, aquele famoso azão, etc. Eu vou pegar aqui uma característica, fator RH. Para essa característica, meus amigos, eu tenho duas manifestações possíveis. Vou chamar de manifestação o resultado da expressão desse gene. Então, eu tenho o fator RH positivo, o fator RH negativo. Bom, e aí, vamos imaginar que eu esteja falando do gene D. Gene D. Amigos, acompanhe o raciocínio. Então, para que eu tenha RH positivo, eu preciso ganhar um gene D do meu pai e um gene D da minha mãe. Perfeito? Mas usando essa linha de raciocínio, para que eu tenha RH negativo, eu preciso também da mesma coisa. Né? Preciso da mesma coisa. Muito bem. O que aconteceu? Aliás, o que acontece? O que acontece é que erros vão surgindo no DNA. Imagine vocês que um belo dia surgiu um gene, um desses dois Ds, Esse gene, ele é o mesmo gene para o RH, só que na hora que ele é lido, na hora que ele é transcrito, na hora que ele é traduzido, ele produz não produz o RH, ele não produz a proteína, mas ele continua sendo o gene que determina o RH, porque ele está na mesma posição, ele está no mesmo lugar, igualzinho ali no homólogo dele, está ele lá, está um de um lado e um do outro. Só que esse faz com que a proteína seja produzida e esse não. Eu vou marcar ele com asterisco, tá? Na época que isso foi descoberto, que alguns genes se manifestavam e outros não, mas continuavam lá, a gente passou a chamar o que se manifesta de gene dominante e o outro de gene dominado. Um domina o outro, fica feio isso. Então a genética passou a chamar aquele que se manifesta de gene dominante e aquele que não se manifesta de gene recessivo. Daí, por consequência disso, a gente teve que modificar também a forma de escrever. Passamos a grafar o gene dominante com letra maiúscula. Passamos a grafar o gene recessivo de letra minúscula. Então, se você ganhar um gene dominante do seu pai para o RH, um gene dominante da sua mãe, você vai ter RH. Se você ganhar um gene dominante do seu pai e ganhar um recessivo da sua mãe, você vai ter RH. Não muda nada. Quem tem RH é RH positivo. Só para deixar claro isso, não existem dois fatores RH. Ah, um é positivo, outro é negativo? Não! Quem tem é positivo, quem não tem é negativo. Já o sangue A é uma proteína, o sangue B é outra. Mas o RH não.
Então, o que vai acontecer? Para você não manifestar o RH, ou seja, para você ser RH negativo, você precisaria herdar os 2 genes recessivos. Um da sua mãe, um do seu pai. Então, a partir daí, nós dizemos que aqueles indivíduos que têm os 2 genes com aquela característica, dominantes ou recessivos, nós dizemos que eles são homo de igual, o zigoto. O zigoto é igual, o zigoto para aquele par ganhou o dominante, ou o recessivo. E aquele que ganha um alelo dominante, um alelo recessivo, é heterozigoto. Então reparem vocês que ao longo da evolução, alguém sofreu uma mutação para gerar o outro. A maioria das vezes a mutação é no sentido do recessivo, ou seja, do dominante para o recessivo. Então muito provavelmente todo mundo era RH positivo e surgiram ao longo desse caminho populações RH negativo. Perfeito? A única coisa que a gente vai acrescentar aqui é que homozigoto ou heterozigoto são chamados de genótipos. E as manifestações nós vamos chamar de fenótipos. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, que você pode mudar os fenótipos. Né? Se eu sou RH positivo e recebo uma transfusão de sangue volumosa de um sangue RH negativo, eu vou ser temporariamente negativo. Eu posso mudar a cor dos meus olhos usando lente, eu posso mudar a cor do meu cabelo, cortando, eu posso modificar, amputar um braço. Tá? Quando eu tenho essas alterações, eu tenho alterações fenotípicas, não genotípicas. O genótipo eu não mudo, eu mudo só o fenótipo. Eu não transmito essas modificações para a minha descendência. Tem uma questão clássica de vestibular, vira e mexe, ela é reeditada, que fala do surfista que, em função do descaso, com a falta do protetor solar, etc, desenvolveu câncer de pele. E a pergunta é, ele vai transmitir esse câncer de pele para a sua descendência? A resposta é não. Porque o câncer de pele dele foi uma alteração fenotípica. O fenótipo é o resultado da interação entre o que o teu genótipo diz com o que o meio ambiente está dizendo de você. Essa relação. Então o meio ambiente pode exercer pressões e esses fenótipos ser modificados. Se você sair à praia há muito tempo, a produção de melanina dá uma baixada. Você começa a ir à praia, a sua produção de melanina dá uma aumentada. Então agora eu acho que a gente pode construir uma ideia melhor do que é evolução. Evolução é a modificação do DNA, genética. Essa modificação ela gera resultados. Esses resultados serão, entre aspas, avaliados pelo ambiente, que é o que a gente vai chamar daqui a pouco, no nosso próximo bloco, de seleção natural. Eles serão avaliados pelo ambiente e, sendo favoráveis à permanência daquele organismo mutante, permanecerá. Não sendo, aquele organismo mutante vai perecer, vai desaparecer. Então a mutação é um processo que resulta da modificação aleatória, natural. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A gente vai ouvir falar em Lamarck, né, que foi um grande pesquisador, um grande cientista, mas no quesito da evolução não foi muito feliz. As modificações genéticas, as mutações genéticas, elas não podem ser dirigidas. Eu vou sofrer uma mutação porque eu preciso ganhar asas. Não é assim que funciona. Perfeito? Elas são aleatórias, elas são naturais. E aí o resultado disso, se for a permanência do indivíduo, eu digo que houve evolução. Se o resultado disso for o detrimento, for o banimento daquele grupo mutante, eu digo que não houve evolução. Perfeito, meus amigos? Então eu acho que agora
no nosso próximo bloco, a gente já vai ter uma noção tranquila do que é o processo evolutivo. A gente vai falar nas teorias evolutivas até chegarmos à teoria que é a mais aceita nos dias de hoje. Ok? Até já, minha gente. Já já a gente volta.